Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje eu trago mais um exercício aqui no canal, né? Sobre dilatação térmica do sólido, né? Vamos considerar agora uma questão envolvendo dilatação de uma placa, né? De uma chapa de alumínio e que tem um furo central, né? Como a gente viu na teoria, esse tipo de dilatação envolve tanto dilatação linear, quando acontece em uma dimensão, quanto dilatação superficial quando acontece em duas dimensões. No caso aqui, esse furo central ele vai se dilatar como se fosse do próprio material dessa chapa aqui, que no caso é o alumínio. Então a gente viu na teoria que quando eu aqueço essa chapa aqui retangular, esse furo central também se dilata como se fosse do próprio material, né? Caso como se o furo fosse de alumínio. Bom, vamos então entender, vamos ler aqui a questão que diz o seguinte: uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio, estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Sabendo-se que o alfa do alumínio é igual a 22 vezes 10 a menos 6, né, graus Celsius menos 1, a nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius, será. E aqui nós temos as opções de resposta. Bom, então vamos separar aqui, para vocês entenderem. Então imagine aqui que eu tenho um furo, né? Eu vou colocar aqui só o desenho do furo. É a situação inicial, né? No caso aqui há uma temperatura de 12 graus Celsius. Então vamos chamar aqui θ0, né? Temperatura inicial de 12 graus Celsius. E a chapa é aquecida como um todo, né? Então essa chapa aqui é aquecida. Mas como a gente está interessado apenas na área do furo, né? Então vamos mostrar o seguinte, ó. Então esse furo aqui ele vai se dilatar também a uma temperatura final de... a chapa é aquecida até 122 graus Celsius, né? Então a temperatura final aqui é de 122 graus Celsius. Então o que acontece? O furo ele se dilata, o diâmetro aumenta, né? Consequentemente a área também vai aumentar. Então esse furo ele tem aqui uma área inicial, que a princípio nós não sabemos quanto é. E evidentemente ele vai ter uma área final que nós vamos determinar. Ok? Bom, lembrando que no caso a área de uma região circular, né, é dado por essa equação, π vezes o raio ao quadrado. Então, esse furo, inicialmente ele tem um raio, vamos chamar aqui de R0, né, que tem pouco espaço, deixa eu apagar aqui. Vou desenhar aqui novamente, né? Então esse furo ele tem um raio inicial, que é a 0, né, que a gente não sabe ainda quanto é. Então esse furo aqui ele tem um raio inicial e depois que ele se dilata ele vai ter um raio final, né? Então aqui ele tem um raio, que é um raio inicial, e aqui ele vai ter um raio final. Então esse raio inicial nós vamos chamar de R0. E o raio final nós vamos chamar de R. Tá? Então aqui ele tem um raio R0 e depois de aquecido ele tem um raio final R. Ok? Então quando a gente falar sobre o raio, a dilatação é apenas uma dimensão. Então eu tenho uma dilatação linear. Quando eu falo em área, eu tenho uma dilatação em duas dimensões. Então eu vou ter uma dilatação superficial. Ok? Bom, então vamos calcular qual é o raio final, para a gente poder calcular a área final após a dilatação, certo? Bom, então usando a equação da dilatação linear, já que a gente está falando em raio, né? Eu vou ter o seguinte, o raio é uma dimensão, então eu posso usar a equação que o raio final é igual ao raio inicial, que multiplica 1 mais alfa delta θ. Lembrando que esse alfa aqui é o alfa do alumínio, né? Por quê? Porque a chapa é de alumínio. Então esse raio ele vai se comportar como se ele fosse de alumínio também. Bom, o raio inicial desse furo é de 100 centímetros. Bom, lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então vamos transformar esse raio para metros. Então 100 centímetros equivale a 1 metro. Bom, então eu vou ter o seguinte, que o raio final vai ser igual o raio inicial, que é 1, né, 1 metro, que multiplica 1 mais o alfa do alumínio, aqui foi dado, né, 22 vezes 10 a menos 6,
Então eu tenho aqui 22 vezes 10 a menos 6. Em parênteses, a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Então 122 menos 12. Então eu vou ter que o raio final vai ser igual a 1, que multiplica 1 mais 22 vezes 10 a menos 6. E 122 menos 12 é igual a 110. Ok? Então, vamos continuar aqui. Eu vou ter o seguinte, que o raio final após o aquecimento vai ser 1, que multiplica 1 mais... Bom, esse 22 eu vou multiplicar por 110, né? Então, vamos fazer esse produto. Então, eu vou ter 22 vezes 110, 2.420. Então, eu vou ter aqui 2.420 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, o raio vai ser igual a 1, que multiplica 1 mais... Bom, vamos transformar então 2.420 vezes 10 a menos 6 em número decimal. Então, para isso, basta fazer o seguinte, ó, lembrando aqui, ó, 2.420 vezes 10 a menos 6, né? Então, a gente vai conferir 6 cargas decimais para a esquerda, a partir do zero. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que para a esquerda? Porque esse expoente é negativo. Então, aqui eu completo com zero. Aqui não tenho parte inteira, então eu coloco 1, vírgula e 0. Então, eu vou obter aí 0,0242. Então, 0,00, né? Tem mais um 0, 242. Esse último 0 eu posso eliminar porque é número decimal, né? Então, o raio vai ser igual. Aqui é 1, né? Vezes, então vai dar o mesmo resultado dessa soma aqui entre o colchete, né? Então, isso é igual a 1,00242 metros, né? Então, esse foi o acréscimo do raio, né? O raio inicial era 1 metro. E aqui, devido à dilatação, né? Devido ao aumento de temperatura, aumentou para 1,00242 metros. Bom, então nós temos aí o raio final. Com isso eu posso calcular qual é a área final. Tá? Então vamos calcular aqui a área final. Lembrando que a equação da área, né? πr ao quadrado. Então, posso colocar aqui que a área final é igual a π vezes o raio final ao quadrado. Vamos considerar π como sendo igual a 3,14, né? Com 2 cargas decimais. E o raio final é de 1,00242. Então, a área final vai ser 3,14 vezes 1,00242 elevado ao quadrado. Ok? Então, vamos fazer essa conta para a gente obter o resultado final. Bom, então fazendo essa multiplicação aqui de 3,14 vezes 1,00242 elevado ao quadrado, nós vamos obter aproximadamente 3,155 metros ao quadrado. Tá? Então, com isso, nós chegamos ao resultado final da área final desse furo, né, nessa chapa de alumínio após ela sofrer um aquecimento. Ok? Então espero que vocês tenham entendido, né, a resolução aí da questão. E vamos só marcar aqui, né, a opção correta aqui, letra D, né, 3,155 metros quadrados. Então aqui é a opção correta da questão, letra D. E até a próxima.